E, 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 e. Senhoras e senhores, bom dia a todas e todos. Dando início nesse momento à cerimônia de prestação de compromisso dos novos advogados e estagiários da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Pernambuco, pedimos a gentileza de colocarem seus telefones móveis no modo silencioso. Dando mais uma vez as boas-vindas a todos e apresentamos os melhores votos de êxito no exercício da advocacia. Nesse momento, para compor a mesa de honra, convidamos o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Pernambuco, excelentíssimo doutor Fernando Ribeiro Lins. O secretário-geral da OAB Pernambuco, doutor Ivo Amaral. Diretor de financeiro da OAB Pernambuco, doutor Carlos Barros. O vice-presidente da ACAAP, doutor Max Maciel. O paraninfo da turma, conselheiro federal da OAB Pernambuco, doutor Bruno de Albuquerque Batista. O diretor-geral da ESA, doutor Leonardo Moreira. O presidente do TED, doutor Nelson Barbosa. Ouvidor da OAB Pernambuco, Ricardo Varjal. Conselheiro estadual, doutor Diego Delavor. A diretora suplente da CAAP, doutora Luana Guarino. A presidente da CEANE, doutora Estela Brainer. A oradora da turma, a senhora Ana Thaís Sobreira Barreto. Representante dos pais, a senhora Cláudia Valéria Monteiro Alves. Nesse momento, pedimos a atenção de todos para a execução do hino nacional brasileiro.
Todos podem sentar, por gentileza. Nesse momento, passamos a palavra ao presidente da OAB Pernambuco, doutor Fernando Ribeiro Lins, para a abertura desta cerimônia. Está nominado aí. Tá certo. Tá. Bom dia a todos. Grande satisfação a gente poder participar desse evento tão especial na vida de todos vocês. Também pedir desculpas aqui pelo pequeno atraso, né? A gente está tendo essas restrições aqui. Gostaríamos de ter o teatro cheio, né? Mas aí a gente tem que obedecer às restrições do governo. Então são apenas 300 pessoas. Tivemos que fazer também a limitação dos familiares. Por isso realmente não podemos contar com a presença de todos. Mas eu queria cumprimentar primeiramente o diretor-geral, o secretário-geral da OAB Pernambuco, meu amigo Ivo Amaral, o diretor financeiro Carlos Barros, vice-presidente da Caixa de Assistência, meu amigo, companheiro de batalhas Max Maciel, o paraninfo e ex-presidente da OAB Pernambuco, atual conselheiro federal, meu amigo, companheiro também de grandes batalhas, Bruno Batista, o diretor-geral da escola, Leonardo Moreira, Nelson Barbosa, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, órgão tão importante para a nossa classe, né? Ricardo Varjal, representando aqui a ouvidoria da OAB Pernambuco, Diego Lavor, né, conselheiro e presidente da comissão de exame de ordem, representante dos pais, a doutora Cláudia Valéria, que também aqui não só representa a família, mas também aqui está prestando juramento. Para a gente é bastante representativo, é uma colega, e aí quem que pese a experiência de vida, doutora Cláudia, a gente demonstra como é importante a gente continuar sempre em constante evolução. Também diretora suplente da CAP, doutora Luana Guarino, a oradora, melhor dizendo, a colega Ana Thaís Sobreira, Estela Brainer, presidente da comissão da Jovem Advocacia. Mas, meus colegas, como eu falei, é uma grande satisfação a gente poder participar desse momento tão especial na vida de vocês, ainda mais um período como esse, em que a gente é surpreendido com cada dia surge um novo curso de direito, né? Agora, se não bastasse os cursos presenciais, você tem agora os cursos online, e aqui no Brasil a gente já vai passando de 1.900 cursos de direito, em que pese o posicionamento da OAB federal, né? Sempre dando um parecer, muitas vezes negativo, né? Como parecer, ele não é vinculativo, ele é meramente opinativo, né? Então, se continua o Ministério da Educação fazendo a abertura dos cursos de direito, daí a importância de a gente ter cada vez mais um exame da ordem forte, né? Um exame da ordem feito por uma instituição respeitada, como é exatamente a Fundação Getúlio Vargas. E aqui em Pernambuco nós já temos 80 faculdades de direito. Quando a gente verifica exatamente uma turma como essa tão grande, a gente percebe que o advogado está bem preparado, que teve exatamente uma boa faculdade, ele tem sim condições de ser aprovado no exame da ordem. E esse exame, ele é tão importante não só para o novo advogado, mas também para toda a sociedade, uma vez que os advogados vão representar exatamente interesses de terceiros. E ele tem que estar, sim, bem preparado para poder prestar o seu serviço de forma realmente digna, né, evitando qualquer tipo de prejuízo a terceiro. Então, assim, a gente verifica que a prova do exame de ordem cada vez mais vem se fortalecendo, demonstrando que é extremamente importante para que a gente tenha realmente uma classe de forma que o jurisdicionado seja realmente bem representado. Mas esse início de carreira a gente sabe das dificuldades, que não são poucas, são muitas dificuldades. E aí eu queria aqui dar algumas sugestões para que os colegas em início de carreira possam exatamente trilhar esse caminho com um pouco menos de dificuldade, né? A primeira delas, eu acho que o colega ele precisa saber realmente qual o seu propósito se ele pretende advogar, naquela área que ele quer exatamente enveredar, que ele quer se especializar. E aí o colega precisa ter foco. Muitas vezes a gente verifica, principalmente os jovens advogados, com uma certa ansiedade, achando que no primeiro ano de exercício da advocacia, ele já vai ter um escritório bem estruturado, ele vai ter exatamente secretária, auxiliares,
e a gente percebe que isso demanda tempo que só se faz exatamente um bom profissional, com a experiência, né, e com foco na área que ele realmente quer se desenvolver, né? E outro requisito também, e a gente tem aqui a Escola da Advocacia, é a questão da constante renovação, do constante aperfeiçoamento que o advogado precisa ter. Hoje em dia a gente tem aqui a Escola da Advocacia, né, que é uma entidade que vem prestando um grande serviço a toda a advocacia pernambucana, né, e nesse período de pandemia se transformou, né, procurou exatamente cada vez chegar mais perto do advogado, para que o colega pudesse exatamente nesse período se manter atualizado, né, constante revitalização dos seus conhecimentos e que, tão logo se houver abertura dos tribunais, pudesse exercer suas atividades. Então aqui os colegas vão ouvir também aqui o diretor-geral da escola, Leonardo Moreira, falar um pouquinho a respeito da estrutura, dos cursos que são colocados à disposição de todos vocês. E aí, como eu falei, a questão do foco, ele vem também atrelado à questão da persistência, né? O profissional precisa ter persistência, em que pese o momento tão difícil que a gente esteja vivendo, né, a persistência se faz extremamente importante, já que para que a gente se consolide em qualquer profissão, não há outra forma que não através dessas sugestões. E aí nós vamos ter aqui como paraninfo o meu amigo Bruno Batista, que é um advogado especializado no ramo do direito previdenciário, né, advogado experiente, né, tem uma grande contribuição na OAB, no caso Pernambuco aqui, agora vai nos auxiliar lá junto ao Conselho Federal, junto ao presidente do Conselho Federal, Beto Simonetti, e tenho certezas que vocês estarão muito bem representados por esse paraninfo. Então, meus amigos, sucesso a todos, felicidades, né? E sucesso, felicidades não são por acaso, a persistência e o trabalho devem ser constantes. Então sejam muito bem-vindos à OAB Pernambuco, né? Conheçam as ações que a gente tem sempre colocado à disposição de todos vocês, conheçam as instituições como a Escola da Advocacia, a Caixa de Assistência, o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, as comissões. Vocês já podem participar a partir agora do mês de março. A gente vai publicar um edital, qualquer advogado, independente se conhece ou não o diretor, o presidente ou o conselheiro, ele vai poder participar dessas comissões. A gente vai publicar um edital com alguns regramentos para que exatamente a Jovem Advocacia também possa fazer parte das comissões da OAB Pernambuco. Então, sucesso, grande abraço a todos e a OAB está de portas abertas. Senhoras e senhores, com a palavra o paraninfo dessa turma, o conselheiro federal da OAB Pernambuco, doutor Bruno de Albuquerque Batista. Meu muito bom dia a todos e a todas, que inicio essa minha breve fala cumprimentando o presidente da OAB Pernambuco, o meu querido amigo Fernando Ribeiro Lins. Fernando, que é uma pessoa vocacionada para a advocacia, uma pessoa que se preparou para exercer essa missão que eu conheço bem por ter exercido nos últimos 3 anos, que é a presidência da nossa instituição, e que eu tenho certeza que fará um brilhante trabalho, deixando o seu nome marcado na história da OAB Pernambuco, honrando as tradições de grandes presidentes, como Joaquim Correia de Carvalho, como Aloysio Xavier, como José Cavalcante Neves, o único pernambucano a presidir o Conselho Federal. Então, inicio essa minha fala cumprimentando o presidente Fernando e agradecendo essa oportunidade de poder estar aqui hoje falando para vocês. Essa, indiscutivelmente, é uma das maiores honras que um advogado pode ter. É paraninfar uma turma de novos advogados e novos advogados. Um momento como esse é um momento onde nós também renovamos o nosso compromisso com a advocacia. E para mim, pessoalmente, ser paraninfo num momento como esse é uma alegria redobrada.
Primeiro, após o encerramento, como falei há pouco, de uma missão que tive, de presidir essa instituição tão importante durante um triênio. E um triênio tão difícil, um triênio cheio de desafios, especialmente por conta de uma pandemia que nós ainda enfrentamos nos dias de hoje. E, pessoalmente, para mim, num momento diferenciado, num momento em que eu sempre digo, eu sou o primeiro advogado da família e único até agora, recebi há pouco a notícia de que isso pode mudar agora, quando eu já tinha perdido as esperanças, mas o meu filho do meio, que ia fazer medicina, decidiu esse ano fazer direito, está no 3º ano. Então, se eu já tinha razões de lutar pela melhoria da advocacia, se eu já tinha razões de toda a ordem para nós termos uma advocacia ainda mais forte, agora, ainda mais, essa minha luta será mais forte. Mas, invertendo um pouco ainda a ordem dos cumprimentos, eu quero, após cumprimentar o presidente, cumprimentar especialmente cada um dos novos advogados e novas advogadas. As estrelas desta manhã, que já iniciam essa trajetória, que já iniciam esse caminho como vencedores. Além de vencer o exame de ordem, hoje, esse exame de suficiência que seleciona aqueles que podem exercer esse importante mistério de ser advogado, vocês também venceram uma pandemia. Venceram um momento tão difícil da história da humanidade. Venceram os desafios que foram causados. Venceram problemas pessoais que cada um daqui tenho certeza que enfrentou. Problemas de saúde na família, a própria pessoa contaminada, as dificuldades de não poder comparecer às aulas presenciais, as dificuldades de não poder estudar como gostaria de ter estudado, os sucessivos adiamentos do exame de ordem. Então vocês, amigos e amigas, já iniciam essa caminhada, já iniciam essa trajetória como vencedores, como aqueles que conseguiram superar os obstáculos, conseguiram superar os desafios para obter êxito. Então, a vocês e aos seus familiares que aqui nos acompanham remotamente, os meus mais sinceros cumprimentos e os mais sinceros parabéns. Cumprimento também o secretário-geral da nossa instituição, meu querido amigo Ivo Amaral. Cumprimento também o vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, o meu amigo Max Maciel. Cumprimento o diretor-geral da Escola Superior da Advocacia, o meu querido amigo Leonardo Moreira. Cumprimento o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, o meu amigo Nelson Barbosa. Cumprimento a presidente da CEANA, a Comissão Especial de Assistência aos Novos Advogados, um apoio importante para a advocacia nesse início de carreira, a minha amiga Estela Breiner. Quero cumprimentar também a diretora suplente da Caixa de Assistência, a minha amiga Luana Guarino. Cumprimento também o conselheiro seccional Diego de Lavô, nosso conselheiro mais jovem, né, Diego? Nosso conselheiro mais jovem. Cumprimento o ouvidor da OAB, Ricardo Varjal. Cumprimento ainda o diretor tesoureiro da nossa OAB Pernambuco, esse cargo tão importante, que também já tive a honra de ocupar alguns anos atrás, o meu querido amigo Carlos Barros. Cumprimento a representante dos pais, a doutora Cláudia Valéria, cumprimentando e agradecendo pela presença e pela participação, e cumprimento a nossa colega, daqui a pouco advogada, Ana Thaís Sobreira Barreto, em nome de quem cumprimento mais uma vez cada um dos nossos colegas advogados e advogados. Minhas palavras, como disse no início, eram muito breves. Eu quero falar rapidamente para vocês, e nesses momentos assim mais formais, eu costumo trazer alguma coisa por escrito. Mas hoje eu fiz uma opção deliberada de falar do coração, de falar algo para vocês que eu queria ter ouvido aqui nesse mesmo teatro, há 21 anos atrás, quando me tornei advogado. Então, essa aqui é a minha missão. E eu quero começar falando para vocês sobre vocação. Isso que é indispensável para o exercício da profissão. Ninguém vai conseguir desempenhar durante 20, 30, 40, 50 anos uma profissão com verdadeiro destemor, com verdadeira paixão, sem que você tenha vocação. E Aristóteles, ele dizia que a vocação ela aparece quando o interesse da sociedade
converge com o seu talento. Quando há convergência do interesse da sociedade com o seu talento, aí nós encontramos a vocação. E a vocação, o encontro da vocação é algo muito solitário. Vocês irão ouvir da família, de amigos, pressão de todas as ordens. Vão chegar para vocês e dizem, por que você não faz um concurso público? Esquece esse negócio de advogar. Vai ter estabilidade, vai ter um salário fixo, vai ter aposentadoria. Não se preocupe, daqui a pouco você nem trabalha mais, porque uma imagem que você tem de serviço público é que daqui a um tempo você não precisa nem mais trabalhar. Muitas vezes vocês vão ouvir isso. Por outro lado, aqueles que desejam fazer concurso público vão ouvir da família. Vai trabalhar, vai ganhar logo o seu dinheiro. Esquece esse negócio de concurso público, não dá para você não. E a decisão de vocês tem que ser uma decisão solitária. E vocês têm que pensar no que faz você feliz, no que faz você realizado. De como eu me vejo daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos. Se daqui a 10, 20 ou 30 anos eu vou me sentir realizado com o que eu faço. Se eu vou deitar minha cabeça no travesseiro e ter a consciência de que estou fazendo aquilo que eu amo. E aí vocês podem ouvir quem vocês quiserem. Mas ao final, a decisão tem que ser de vocês. Porque a consequência, quem irá arcar com isso, é você, efetivamente. Então, aqueles que desejam advogar, aqueles que entendem que a sua verdadeira vocação está no exercício da advocacia, o que eu posso dizer para vocês é que perseverem, como disse o nosso presidente Fernando. É que tenham paciência para enfrentar os obstáculos. No exercício de qualquer profissão, vocês irão enfrentar os obstáculos. E a advocacia não é diferente. A advocacia, ela nos traz inúmeros obstáculos. Especialmente para aqueles que iniciam, como eu iniciei, como muitos aqui iniciaram, sem ter nenhum parente na profissão, sem ter nenhum QI, como se costuma dizer, o que indica. Nós enfrentaremos obstáculos como irá enfrentar a vida inteira. Mas aqueles que perseveram com ética, com dedicação, com estudo e aperfeiçoamento constante, esses irão vencer. E não adianta dizer que nós já temos 1.300.000 advogados no Brasil, e não adianta dizer que o número de inscrição aqui em Pernambuco já está na casa de 55, 56 mil. Não adianta dizer que o Brasil é proporcionalmente dos países do mundo com mais advogados. Sempre haverá espaço para aqueles que verdadeiramente se dedicam. Sempre haverá espaço para quem exerce a profissão com ética e destemor. Sempre haverá espaço para quem é verdadeiramente apaixonado por essa profissão. Uma profissão que dá voz àqueles que não têm voz. Uma profissão que devolve dignidade àqueles que às vezes estão na sarjeta. Uma profissão que defende a liberdade. Não defende o criminoso, ele defende a justiça, defende a liberdade. Essa é a verdadeira advocacia. E essa é a verdadeira advocacia que eu tenho certeza que cada um de vocês irá desempenhar. Aqueles que são vocacionados para ela. Já aqueles que desejam assumir algum cargo público, aqueles que desejam assumir, fazer um concurso público, o conselho é o mesmo. Perseverança, fé, acreditem, vocês serão aprovados. Vão batalhar pelos seus ideais, vão batalhar pela sua luta. Mas não esqueçam nunca, o servidor público é o que o próprio nome diz, aquele que serve ao público e não aquele que está ali para ser servido. Uma pessoa tem que ser vocacionada para o serviço público para poder se dedicar a ele. Não vá pensando no salário, não vá pensando na estabilidade, vá pensando na carreira, vá pensando na sua realização pessoal. E digo isso com muita tranquilidade porque fui servidor público, concursado, durante 3 anos e pedi exoneração. Porque não me identifiquei com o exercício daquele cargo. Me vi realizado na advocacia privada. Não adianta para aqueles que vão pensando somente no cargo ter 29 dias de tristeza para um de felicidade, que é o dia de receber o salário. Você tem que ser os 30 dias felizes, mesmo enfrentando os percalços, mesmo enfrentando as dificuldades que surgem naturalmente. Mas você tem que buscar essa felicidade. Esse, para mim, é o principal ponto. É a busca da vocação. E uma segunda sugestão, não digo conselho, mas a segunda sugestão que eu daria para todos, que o presidente Fernando já fez muito bem isso aqui, é utilizem
os serviços que a OAB lhe oferece. Utilizem os serviços que a Caixa de Assistência lhe oferece, que a Escola Superior da Advocacia oferece a todos vocês. Hoje, nós temos uma outra realidade da advocacia. Hoje, nós temos uma advocacia muito mais plural. Nós temos uma advocacia muito mais heterogênea. Nós temos uma advocacia que não valoriza tanto, e aí eu vejo um lado bom das mudanças, são muitos os lados bons, mas um dos lados bons da mudança é que não valoriza tanto aquela pose de um escritório formal, de um escritório que você tem que... Às vezes você não tinha dinheiro nem para se manter e tinha que fazer um escritório, um alto investimento no escritório, com secretária, com tudo, para você poder impressionar o cliente. A era de hoje é diferente. Hoje se atende em escritório virtual, hoje se atende num café, hoje se atende virtualmente. O momento é diferente. Vocês têm que aproveitar essas oportunidades. E quem está se iniciando agora ainda tem uma vantagem aí, porque muitos aqui, eu vejo aqui que são quase todos muito jovens, e tenho certeza que aqueles que não são idade, são espírito, já nasceram na tecnologia, já nasceram integrados com essa tecnologia. Utilizem a tecnologia como parceira de vocês, não como inimiga. Robô não vai nunca roubar o espaço dos advogados. Nós vamos ter nunca robô fazendo o que advogado de verdade faz. O que o robô faz, e o robô, quando eu falo, obviamente, são os softwares, os programas de computador, o que o robô faz é fazer as atividades que nós, advogados, não queremos fazer. Atividades repetitivas, atividades cansativas. O advogado, de verdade, ele utiliza o robô como aliado. Então, não achem, como alguns alarmistas dizem, que a advocacia vai se acabar. Porque a advocacia é uma atividade humana. A advocacia, antes de tudo, você ser humanista. É se colocar no lugar do seu cliente. É se colocar na posição do seu cliente. E com isso, você poder atendê-lo e buscar a servi-lo com humanidade. E essa é a última dica que eu dou para vocês nessas minhas breves palavras. Sejam cada vez mais humanos. Sejam cada vez mais compreensivos. Sejam cada vez mais corajosos, mas uma coragem que é combinada também com a educação, com a lhaneza. A humanidade vem perdendo isso. Parece que o bom é brigar. Parece que o bom é você buscar confusão, buscar barulho. Mas não, o bom e o importante, e o futuro irá apontar isso, é que o importante é você solucionar os problemas. O papel do advogado para o cliente não é litigar em si. Por isso que está tão em voga, e cada vez estará mais, os métodos consensuais de resolução de conflitos. A missão do advogado é, indiscutivelmente, resolver o problema do cliente. É você buscar aí trazer com que o seu cliente se sinta feliz, se sinta realizado. Busquem também se aperfeiçoar sempre. Fazer cursos e utilizem a ESA, a nossa Escola Superior de Advocacia, que tem tantos cursos, ou gratuitos ou subsidiados, voltados para vocês, especialmente para vocês, jovens advogados. E também utilize os serviços que a Caixa de Assistência presta a cada um de vocês. São tantos serviços e o vice-presidente Max certamente aqui irá traçá-los aqui para vocês, que nos apoiam no início dessa profissão, que, como eu disse para vocês, é uma belíssima profissão e que eu tenho certeza que vocês, que já se iniciaram como vencedores, serão ainda mais no desempenho dessa profissão tão bonita e tão gratificante. Eu encerro minhas palavras cumprimentando também, que eu vi, chegou agora a minha querida conselheira estadual Shank. Bom vê-la sempre, viu, minha amiga, essa querida professora, nossa conselheira estadual, aqui que tanto honra a OAB. Cumprimentando mais uma vez cada um de vocês, desejando sucesso no exercício da profissão e que contem com a OAB. A OAB é a casa de cada um de vocês. Tenham orgulho da profissão, tenham orgulho da nossa instituição. Parabéns e muito sucesso. Muito obrigado. Nesse momento já convidamos o presidente da OAB para entregar a placa de homenagem ao paraninfo da turma, Dr. Bruno de Albuquerque Batista,
Homenagem mais que merecida. Aplausos de todos, por gentileza. Queremos ouvir também com a palavra a oradora dessa turma, a senhora doutora Ana Thaís Sobreira Barreto. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o ilustríssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Pernambuco, Dr. Fernando Ribeiro, a vice-presidente, bem como todos os demais integrantes dessa solenidade, em especial os colegas, os novos advogados e advogadas, integrantes do quadro da Ordem dos Advogados do Brasil. Peço licença para saudar também meus pais, que estão aqui, como sempre estiveram ao meu lado. Em primeiro lugar, agradeço ao ilustre Dr. Fernando Ribeiro pelo convite. Saiba que és para nós uma referência e um destaque pela sua competência, seriedade e dedicação à OAB. É com a emoção inexplicável, novos advogados e advogadas, que hoje vos represento. Uma diversidade de vidas, histórias, realidades, e esse número se multiplica quando penso nas pessoas que estiveram por trás, ou melhor, ao lado, nessa grande trajetória. Nossos familiares, amigos, colegas de profissão e professores. Faço uma consideração especial aos que se foram nesse íntere e passaram a interceder por nossa vitória diretamente do céu. Cada um que representou aqui carregou a sua cruz, não maior ou menor se comparada, mas exatamente do tamanho que suportaria. Há uma razão pela qual não enxergamos a luta antes da vitória. Se enxergássemos antes cada batalha enfrentada, provavelmente teríamos desistido antes mesmo de começá-las. Só sabemos o tamanho da nossa força quando ser forte é nossa única opção. Celebramos hoje o ingresso em uma das profissões mais nobres que existe desde os tempos mais remotos da história da humanidade. Na verdade, a advocacia não é somente uma profissão. É, sobretudo, um ofício. A advocacia é a luta incessante, inadiável, incansável, infindável pela defesa dos direitos. Ela é, sem qualquer dúvida, a luta pela defesa da vida. Por ser a profissão que garante a vida humana em seu mais amplo sentido, a advocacia é indispensável para a administração da justiça, já que, sem a advocacia, não há como perseguir um mundo justo. Como disse o ilustre jurista Sobral Pinto, a advocacia não é profissão para covardes. É preciso muita coragem para exercê-la com zelo e excelência. Somos peça-chave para concretizar a justiça e fazer com que ela realmente aconteça. Assim, o ingresso no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil vai muito além de uma etapa concluída no currículo de um bacharel em Direito. Aos que se sentem chamados ao ofício da advocacia, o dia de hoje marca a realização de um sonho e abre portas para alçarmos grandes voos. Que possamos, com o nosso trabalho, tocar outras vidas, forjar o nosso caráter, contribuir e facilitar a vida de gente comum, como eu e você. Encontremos o nosso espaço na sociedade, ajudando, melhorando, contribuindo, alegrando, servindo. Compreendamos a grandeza da nossa missão. Façamos o nosso trabalho, ainda que humilde, da melhor maneira possível. Assim, reafirmaremos diariamente como valeu a pena chegar até aqui. Não fiquemos perdidos buscando por grandes vocações. Olhemos para a nossa realidade presente, busquemos crescer e fazer sempre melhor a cada instante. Estejamos atentos à deficiência na formação humana que desemboca profissionais perdidos e ásperos. Todo mundo tem algo a aprender e todo mundo tem algo a ensinar. Há quem possa se achar imaturo profissionalmente falando, mas certamente todos nós temos algo a ensinar, até para o mais experiente dos experientes. Considerar-se um eterno aprendiz
com certeza, é um dos diferenciais dos grandes profissionais que admiramos. A todos, meus parabéns. Aos corajosos, nos encontramos nos corredores dos tribunais e nas tentativas de conciliação em prol do melhor para o nosso cliente, com humildade e, sobretudo, respeito à classe que integramos. Finalizo minhas palavras com um trecho da oração de Santo Ivo, padroeiro dos advogados. Abre aspas. Amem eles a justiça, para que consolidem a paz. Exerçam a caridade, para que reine a concórdia. Defendam e amparem os fracos e desprotegidos, para que, propostos todos os interesses subalternos e toda a afeição de pessoas, façam triunfar a sabedoria da lei sobre as forças da injustiça e do mal. Olhai também para nós, glorioso Santo Ivo, que desejamos copiar os vossos exemplos e imitar as vossas virtudes. Exercei junto ao trono de Deus vossa missão de advogado e protetor nosso, a fim de que nossas preces sejam favoravelmente despachadas e sintamos os efeitos do vosso poderoso patrocínio. Fecha aspas. Muito obrigada. Convidamos mais uma vez o presidente da OAB Pernambuco, doutor Fernando Ribeiro Lins, para se posicionar na frente da mesa para a entrega do certificado à oradora da turma, a senhora Ana Thaís Sobreira Barreto. Com aplausos de todos, merecida homenagem da oradora da turma. Senhoras e senhores, para proceder à leitura do compromisso legal dos novos advogados estagiários que estão ingressando nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Pernambuco, que deverá ser acompanhado por todos os compromissandos em posição de respeito e com o braço direito estendido à frente, convidamos o secretário-geral da OAB Pernambuco, o doutor Ivo Amaral. Bom dia a todos. Tá fraco, hein? Vamos lá, bom dia. Agora tá acordando. Tomou café não, né? Pessoal, caros colegas, eu vou ler. Vocês devem estar com o juramento todos na mão. Eu vou ler e vocês repetem comigo a frase, tá? Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência. Observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Assim prometo. Bem-vindos ao OAB. Todos podem sentar, por gentileza. Senhoras e senhores, para o uso da palavra, o diretor da CAAP, doutor Saulo Lustosa. Um pouquinho mais alto.
Bom dia a todos. Primeiramente, quero cumprimentar a mesa em nome do presidente, meu amigo Fernando Ribeiro. Em nome da CAAP, quero saudar e parabenizar todos os novos ingressos ao quadro da OAB. Sejam bem-vindos e podem contar com a Caixa, que a Caixa é o órgão de assistência da advocacia e estou aqui representando no momento a diretora, como diretor estou representando a presidente, Anne Cabral, que não pôde vir, ela está em viagem pelo doutorado. E, em nome da CAAP, a gente vem informar que os advogados, principalmente os jovens advogados, a gente tem um olhar especial para a jovem advocacia, pois vocês que estão ingressando agora, a gente entende que precisam de um olhar especial da classe e a Caixa tem esse olhar diferenciado para a jovem advocacia. E a Caixa, dentre os serviços que nós oferecemos, temos a farmácia da CAAP, temos diversos descontos para os advogados nos medicamentos. Temos também os consultórios da CAAP, que disponibiliza consultas médicas gratuitas. Temos também os planos de saúde, os planos odontológicos, a previdência privada, os estacionamentos nos fóruns do Recife. E aí você pega um adesivozinho lá na sede da CAAP e você vai poder ter acesso gratuito aos estacionamentos que nós temos no Fórum Joana Bezerra e temos também na Justiça do Trabalho. Nesses dois locais, nós temos também os pontos CAAP. E lá a gente fornece os mesmos serviços de forma um pouco reduzida, mas de forma mais perto da advocacia. É um ponto que serve de apoio. Lá você vai encontrar água, você vai encontrar café, lá você vai poder comprar ingressos para o cinema CAAP, que é mais um benefício que a gente fornece a preços diferenciados, que normalmente você não encontra no mercado. E tem vários outros benefícios que a gente tem, não tem como eu listar todos. A gente tem um aplicativo, que se vocês puderem acessar, seria bastante importante, porque aí vocês conseguirão ver e ter acesso a todos os benefícios que a CAAP oferece. E estou sendo bem breve, fui pego de surpresa em virtude da saída do nosso vice-presidente que ia falar, então eu não preparei nenhum discurso. E aí só quero desejar a todos um bom ingresso, uma boa advocacia. Sejam bem-vindos e muito obrigado. Senhoras e senhores, passamos a palavra nesse momento ao diretor-geral da Escola Superior de Advocacia de Pernambuco, ESA, doutor Leonardo Moreira. Bom dia a todos e a todas. Agora, novos advogados e novas advogadas, sejam bem-vindos e bem-vindas, tá, à nossa OAB Pernambuco. Quero inicialmente saudar a mesa na pessoa do querido presidente Fernando Ribeiro e também, presidente, parabenizar, porque é o primeiro juramento do seu mandato. Nós já tivemos um juramento anterior, mas de forma antecipada, então parabéns por toda a organização. O presidente já comentou aqui, está em sua fala, que infelizmente, em face do decreto, o nosso teatro não está lotado em relação às restrições. E eu já aproveito também, já que eu parabenizei vocês agora, já tratando como advogados e advogadas, já que vocês já fizeram o juramento, também a saudar os pais, os acompanhantes, avós, esposos, esposas, companheiros, filhos, enfim, aquelas pessoas que, juntamente com vocês,
passaram esses 5 anos, né, de batalha, né, acompanhando vocês nesse curso de direito que vocês finalizaram, passaram no exame de ordem, tão combatido e difícil exame de ordem, como o ex-presidente Bruno Batista aqui e ora paraninfo de vocês registrou, e agora vocês ingressando aqui no quadro da ordem. Quero também saudar de forma rápida, né, o querido amigo e secretário geral da OAB, Ivo Amaral, o diretor tesoureiro Carlos Barros, também os diretores da CAP, Luana Guarino e Saulo Lustosa. Também saudar e dizer a todos vocês que vocês são felizardos por terem tido o ex-presidente Bruno Batista como paraninfo dessa turma, e aproveitar para também parabenizar o presidente Fernando Ribeiro por, na primeira turma, tá, no primeiro juramento, ter escolhido o ex-presidente Bruno Batista. Então, tenho certeza que vocês são privilegiados por ter tido Bruno como paraninfo. Enfim, acho que as palavras que Bruno aqui proferiu já demonstra, né, para vocês o que vocês vão, a partir de hoje, conhecer na prática, né, a partir de hoje conhecer na advocacia, e como ele bem disse, aqueles que pretenderem enveredar aí para o serviço público, assim o façam, desde que com vocação. Também aqui saudar de forma rápida o presidente do TED, conselheiro seccional e amigo Nelson Barbosa, também o conselheiro e presidente da Comissão do Estágio de Exame de Ordem, Diego Lavô, a presidente da Comissão de Assistência aos Novos Advogados, no caso vocês, a amiga Estela Brainer, o representante da ouvidoria aqui, o ouvidor Ricardo Vajal Filho, a oradora da turma, né, que representou todos vocês, Ana Thaís, também parabenizá-la, tá aqui pelas palavras, e o representante aí dos pais, e também Juranda, né, que aqui se encontram. Pessoal, de forma rápida, a ESA, como já foi dito aqui, é a Escola Superior de Advocacia, tá, fica no 3º andar do prédio da OAB. Aqui já foi dito a vocês, e eu reforço o convite para que vocês conheçam o nosso prédio, os serviços da OAB, os serviços da Caixa, os serviços da escola, né, a questão também do TED, Tribunal de Ética e Disciplina, e dizer a vocês que, nesse momento, vocês não vão parar de estudar. Vocês precisam continuar essa qualificação, e a escola está lá de portas abertas para recebê-los e recebê-las. E a gente já começa apresentando para vocês alguns serviços que é exclusivo de vocês. Nem eu tenho direito a esse serviço. Esse serviço é exclusivo para aquele jovem advogado, aquela jovem advogada. Valendo registrar que o jovem advogado é aquele que tem até 5 anos de inscrição. Tá? Então, vocês, quando forem adquirir agora o seu token, para que vocês possam começar a advogar no PJE, e vocês adquirirem também um certificado digital, vocês vão entrar no programa da ESA, né, lançado juntamente com a AB Pernambuco, chamado de Meu Primeiro Token. Vocês vão acompanhar posteriormente, não sei se vai passar aí no telão, pedir para colocar aí um filmezinho de forma rápida, para que vocês possam ter conhecimento. Enfim, se conseguir aí passar no telão, ótimo, vocês vão poder anotar algumas coisas. Mas esse primeiro token, só para vocês entenderem, vocês vão pagar, tá, R$ 65 em relação ao token e ao certificado digital. Só para vocês entenderem esse benefício que vocês vão receber. Se hoje algum advogado, como eu, por exemplo, que tenho mais de 5 anos de inscrição, se eu for adquirir o meu token e renovar o meu certificado, eu vou pagar R$ 200. Eu vou pagar R$ 130 do certificado e mais R$ 70 de um token. Então, vocês vão lá no site da ESA, vão se inscrever, vão agendar a data e vão adquirir token e certificado digital por R$ 65. Não há nenhum outro local em que vocês conseguirão pagar mais barato. Tá? Então, fica essa dica para que vocês não percam essa oportunidade. Falando também em token, eu falei de PJE, se vocês tiverem posteriormente alguma dificuldade em utilizar o PJE, nós temos lá no site da ESA um programa chamado de Tutor PJE, onde você vai também agendar um dia e um horário em que você vai ser recebido virtualmente por um monitor,
olha aí, pessoal, está passando aí no telão, onde ele vai poder tirar todas as suas dúvidas em relação à utilização do PJE. Então, tutor PJE, para quem precisar, vai lá no site da ESA e agenda o dia e o horário. É totalmente, tá, pessoal, gratuito, não paga nada. Além disso, pessoal, nós temos turmas de pós-graduação já devidamente com as inscrições abertas. Então, quem tiver interesse, nós temos uma pós de civil e processo civil, uma de penal e processo penal, uma de direito de trabalho, um direito previdenciário, com inscrições já abertas. Então, também entra lá no site e se inscreve, com preços também muito relevantes em relação a valor, né, já que vocês também não encontrarão no mercado um valor tão atrativo quanto esse aí da nossa ESA. Também teremos, pessoal, e temos palestras, minicursos, cursos de extensão, tá? Já com após que eu acabei de falar. Basta vocês começarem a acompanhar nas nossas redes sociais que vocês vão tomar conhecimento da nossa programação. E aí, pensando em vocês, nós lançamos nesse ano, já na gestão do presidente Fernando Ribeiro, nós lançamos o programa, né, que nós nominamos de Semana de Prática Jurídica, voltado especificamente para vocês que acabaram de sair da faculdade. Então, nós tivemos já nesse mês agora de fevereiro, nós tivemos um dia de prática tributária, um dia de prática criminal, um dia de prática em direito de saúde e cível e um dia de prática trabalhista. E já estamos com a nossa semana de prática do mês de março, já devidamente agendada. Se agendem, quem tiver interesse, de 14 a 17 de março, teremos a nossa semana de prática jurídica. E já vou fazer um spoiler aqui para vocês, tá? Nós teremos, nessa semana, a prática extrajudicial cartorária, tá? Nós teremos a prática em relação à resposta do réu na esfera civil e provavelmente teremos uma prática envolvendo, né, direito previdenciário e ou aí questão de arbitragem, mediação e conciliação. E aí nós lançamos aquilo que nós chamamos de Cashback ESA, ou seja, você quando se inscrever nos nossos cursos, você receberá de volta um percentual para poder utilizar novamente nos nossos produtos. Então, você se inscreve e, consequentemente, recebe de volta um percentual para, em ações futuras, vocês poderem utilizar. Porque o que a gente quer, pessoal, é entregar, né? É possibilitar que vocês possam se qualificar. Então, esse é o nosso compromisso, esse é o compromisso do presidente Fernando Ribeiro. E, por fim, pessoal, para eu encerrar, só duas informações. Uma é que, assim que as coisas se normalizarem, nós vamos lançar um intercâmbio internacional ESA, tá? Nós já estamos em contato com a Universidade de Portugal para possibilitar que vocês façam cursos lá em Portugal e também conheçam escritórios de advocacia, para que vocês tenham, tá, ciência de como é a prática lá em Portugal. Então, é só as coisas se normalizarem que a gente vai lançar esse programa. E teremos também, de forma forte, a partir de abril, cursos e caravanas envolvendo direito eleitoral, né, já que esse ano é um ano, tá, de eleição, e também um curso para ensinar vocês a utilizarem suas redes sociais, né, no sentido de ensinar vocês a utilizarem profissionalmente as redes sociais, tá, para que vocês possam saber o que é que vocês podem fazer nas suas redes sociais de forma profissional. Tá? Então, a gente vai ensinar a dizer aquilo que é permitido. Então, pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, tá? A nossa OAB e a ESA está de portas abertas. Muito obrigado. Nesse momento, passamos a palavra também ao presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Pernambuco, doutor Nelson Barbosa. Bom dia a todos e a todas. Faço a saudação da mesa na pessoa do excelentíssimo presidente Fernando Ribeiro Lins. Saudo a Escola Superior de Advocacia, no seu diretor-geral, Leonardo Moreira. Saudo
a Caixa de Assistência aos Advogados, na pessoa da diretora Luana Guarido e do nosso Saulo, que aqui, Guarino, e do nosso Saulo, que aqui falou para vocês antes. Tá? Eu sou Nelson Barbosa, como dito, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina. Faço uma saudação especial também a vocês, agora advogados e advogadas, recém-ingressos na profissão e na Ordem dos Advogados do Brasil, a todos os pais e acompanhantes e pessoas que estiveram lado a lado a vocês nessa importante conquista. O Tribunal de Ética e Disciplina, colegas advogados e advogadas, hoje, situado no 4º andar da OAB, representa uma grande estrutura com mais de 70 julgadores, 20 componentes do Tribunal de Deontologia, da turma de Deontologia, e 20 integrantes da Comissão de Admissibilidade. Conseguimos, nessa formação, a pedido da diretoria e do presidente Fernando, conseguimos, apesar de não estar no estatuto ainda e na lei, e no nosso regimento interno, conseguimos a paridade, buscamos e conseguimos a paridade. Hoje nós temos 35 julgadores homens, 35 mulheres. Temos na turma deontológica 10 homens e 10 mulheres, e na comissão de admissibilidade também, entre os titulares. Na verdade, na comissão de admissibilidade teve mais mulheres do que homens, o que é uma boa notícia. Essa é uma busca de paridade que é muito importante para a OAB, e se vê aqui nas turmas de formandos, a composição, muitas vezes, né, senhor presidente, com mais mulheres do que homens. Então, essa é uma busca da OAB nesse sentido também. O Tribunal de Ética e Disciplina, a importância da ética e disciplina é tão grande que eu estava relendo aqui o juramento, senhor presidente, estava vendo aqui, no começo já se diz: prometo exercer a advocacia com dignidade e independência e observar a ética. Então, o que o tribunal faz não é só julgar, não é só punir. E Leonardo Moreira bem falou aqui, nós temos um projeto de interiorização do Tribunal de Ética e de diversos cursos para também ensinar o que se pode fazer nesse mundo aí digital frente ao novo provimento do Conselho Federal em voga agora para a utilização de redes sociais, que afeta diretamente a jovem advocacia. Mas vocês têm que ter em mente também, quando a OAB procura a não mercantilização da profissão, ele, na verdade, está a proteger também a jovem advocacia. Porque imagine vocês como irão concorrer os grandes escritórios, se tudo permitido, com ferramentas hoje caríssimas do mundo digital. Vocês não teriam a mínima condições se tivessem aberto, e aí nosso colega que é dessa área aqui já sabe muito bem o que eu estou falando, né? Softwares e programas que custam 200 mil, 500 mil, 1 milhão de reais. Então, assim, quando a OAB regula isso, ele regula também para proteger a jovem advocacia. Tenho certeza disso. Sabendo também, né, que a intenção nossa, na verdade, é que vocês, jovens advogados, utilizem corretamente a internet, corretamente as redes sociais, mas, obviamente, obedecendo à ética. Para vocês estarem sentados aqui, vocês com certeza gabaritaram a prova de ética e disciplina, né? Aí, isso está aí no artigo 31 e seguintes do Estatuto, assim como no nosso Código de Ética. E aí anotei algumas coisas que nós vamos desenvolver esse ano, esses 3 anos, a pedido, inclusive, da diretoria e da presidência. Nós vamos tornar o Tribunal de Ética completamente digital. Os processos já são digitalizados, mas alguns atos ainda não são completamente digital. E nós vamos tornar isso para adequar o Tribunal de Ética a esta nova realidade que se coloca. E, neste intuito, senhores advogados e advogadas, eu quero que vocês entendam o Tribunal de Ética não só, como eu já disse, como um órgão punidor, e sim como um aliado de vocês para as boas práticas e para a advocacia
correta e ética. Todos aqui da mesa da OAB já foram iguais, já tiveram aí onde vocês estão, não nesse teatro, talvez em outros locais, na própria sede da OAB, mas já estiveram aí. E para serem conselheiros da OAB, tem que chegar a se inscrever na chapa sem ter nenhum processo ético disciplinar, né? Então, quer dizer, não é uma coisa impossível, é uma coisa plausível, e bastamos nós todos nos preocupar com os mandamentos do Código de Ética e Disciplina e do Estatuto. E tenha o Tribunal de Ética aliado de vocês. E com essas palavras, senhor presidente, e todos vocês, advogados e advogadas, eu cumprimento mais uma vez. Sejam bem-vindos à Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado. Convidamos também para fazer uso da palavra o diretor tesoureiro e coordenador de prerrogativas da OAB Pernambuco, o doutor Carlos Barros. Bom dia a todos e todas. Saúdo inicialmente o presidente Fernando Ribeiro Lins, que muito honra a advocacia pernambucana já nesse início de gestão. Saúdo ao diretor-geral da Escola Superior da Advocacia, Leonardo Moreira, ao secretário-geral, meu colega de diretoria, Ivo Amaral. Saúdo o conselheiro federal, Bruno Batista, o presidente do TED, Nelson Barbosa, meu colega Diego Lavô, Estela Breiner. Saúdo também Luana Guarino, que é diretora, juntamente com meu amigo Saulo, representam a CAP aqui, também aqui em saúdo, o ouvidor Ricardo Vajal, a oradora e a representante da família, e uma saudação especial a cada um de vocês, colegas, advogados e advogadas, que doravante terão a honrosa missão de falar pelo seu semelhante. O advogado é aquele legalmente incumbido da honrosa missão de falar por quem esteja às voltas com algum conflito insto ao convívio em sociedade. O advogado fala por terceiro. Isso, sem dúvida, é algo honroso. O advogado são os profissionais que, mesmo não inseridos no rol de autoridades, mesmo tendo apenas a voz, o verbo como arma, tem a honrosa missão de fazer com que as autoridades se curvem ao império da lei e ao Estado democrático de direito. Então, com isso se percebe a relevância da advocacia, e não à toa é a única profissão privada esculpida na Carta Magna, no seu artigo 133. Nesse contexto, meus caros, não se pode descurar da lição de Eduardo Couturi, no sentido de que a advocacia é uma fatigante e árdua atividade posta a serviço da justiça. Em razão disso, a OAB Pernambuco, sobretudo com o propósito dado de maneira especial pelo presidente Fernando Ribeiro, tem como pilar, dentre as suas missões, a defesa das prerrogativas. As prerrogativas, meus caros, são anteparos legados conferidos aos cidadãos para que nós, advogados e advogadas, possamos bem defender os seus interesses, judicialmente ou extrajudicialmente. A Comissão de Prerrogativas e a OAB Pernambuco como um todo, portanto, coloca à disposição de cada um dos senhores e das senhoras um plantão 24 horas para que, diante do arbítrio, diante de alguma vulneração das suas prerrogativas, esculpidas na Lei 8.906 de 94, que é uma lei federal, é importante que se frise, muitas vezes se chama de Estatuto da Advocacia, se esquece, se trata de uma lei federal, tanto quanto o Código Penal, tanto quanto o Código Civil, é uma lei federal e há de ser respeitada. Então, havendo alguma investida contra o exercício profissional, o plantão de prerrogativas da OAB Pernambuco estará à disposição dos senhores 24 horas por dia, semanalmente,
final de semana, feriado, dia santo, 365 dias por ano. Não hesitem em ligar para o plantão de prerrogativas, cujo contato está no site da OAB Pernambuco. De igual sorte, a OAB Pernambuco, através da Comissão de Prerrogativas, presta assistência aos advogados e advogadas que, por alguma razão, estejam inseridos numa demanda. Por alguma razão, repita-se e esclareça-se, em razão do exercício profissional. Muitas vezes se vê a criminalização do exercício da advocacia, advogados processados criminalmente simplesmente por exararem um parecer não opinativo, não vinculativo, e a OAB Pernambuco não apenas se habilita nos autos da eventual ação penal, como impetra habeas corpus e logra êxito em trancar esses processos indevidamente movidos contra advogados. Muitas vezes se aplica multas de 10 mil, 25 mil, 45 mil reais, como já vimos, e a OAB Pernambuco impetra mandato de segurança em favor do advogado que teve uma penalidade contra si aplicada de forma indevida. Então, meus caros, para além disso, as representações movidas contra autoridades públicas que violam as prerrogativas da advocacia. Então, a OAB Pernambuco, durante os 365 dias por ano, está à disposição dos senhores, que evidentemente têm as prerrogativas previstas na lei como um mecanismo de trabalho, um instrumento de trabalho, de modo que tem um dever de conhecer, não se pode confundir prerrogativas com os direitos, e é importante que os senhores que acabaram de passar no exame de ordem leiam e releiam sempre, sempre, sempre o artigo 7º, o artigo 7º-A, o artigo 7º-B da Lei 8.906. Mas, uma vez tendo contra si violação de prerrogativas que atinge, na verdade, o direito do seu constituinte, não sendo possível os senhores resolverem a demanda, contactem a OAB Pernambuco. O presidente Fernando Ribeiro, como falei, tem como prioridade máxima a defesa da advocacia e, nesse contexto, a defesa das prerrogativas, e a OAB, portanto, receberá a demanda dos senhores e das senhoras, de modo a solucionar toda e qualquer investida contra o livre exercício profissional, toda e qualquer investida que enseja a vulneração da advocacia. Então, sejam bem-vindos à advocacia, desejo muito sucesso, senhores, e tenham na OAB uma instituição que efetivamente é um escudo de cada um dos senhores e das senhoras. Sucesso! Aviso importante aos advogados estagiários que prestaram o compromisso legal no dia de hoje, nessa manhã. Na quarta-feira, dia 23 de fevereiro, após as 18 horas, estará disponível na internet o www.oabpe.org.br, uma relação contendo o número de inscrição na OAB Pernambuco de quem prestou o compromisso legal nessa data. Na sexta-feira, dia 25, após as 16 horas, estarão disponíveis na recepção da seccional térreo as certidões com os números de registro da OAB-PE. Será enviado e-mail aos advogados estagiários informando sobre a chegada dos documentos de identidade profissional, carteiras. E também, quando o seu número da OAB Pernambuco estiver no CNA, você pode entrar em contato com a ESA para agendar o certificado, para receber o certificado digital. Prazo mínimo de 1 semana para constar no CNA. E quem prestou o juramento e não assinou a ata de presença, após o encerramento dessa solenidade, deverá comparecer na entrada do Teatro Guararapes, a fim de solucionar a respectiva pendência. Senhoras e senhores, nesse momento passamos a palavra ao presidente da OAB Pernambuco, o excelentíssimo doutor Fernando Ribeiro Lins, para o encerramento desta cerimônia. Mais uma vez, gostaria de dar as boas-vindas a todos, advogadas, advogados, dizer que cada vez se aproximem mais da instituição, OAB, Caixa de Assistência, Escola da Advocacia, as comissões, né? A instituição não é nada sem a presença de vocês. A importância da participação de vocês, apresentação de sugestões, críticas construtivas, né? Estamos aqui exatamente para cada vez mais aproximar a instituição
de toda a advocacia, seja ela aqui do Recife, seja ela do interior do Estado. Muitas vezes a gente sabe da dificuldade do colega do interior do Estado, daí o esforço da nossa instituição para cada vez mais se aproximarem. E sucesso nessa nova jornada, que com certeza, contando aí com a colaboração da nossa OAB, vai dar realmente mais facilidade, dado o período tão difícil que a gente tem vivido nesse período de pandemia. Então, muito obrigado pela presença dos familiares, muito obrigado pela presença dos novos advogados e advogadas, e sucesso. Um grande abraço. Muito obrigado. Senhoras e senhores, pedimos a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino do Estado de Pernambuco. Agradecemos mais uma vez a presença de todos e desejamos a todos um excelente dia.